Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e no podcast de hoje a gente vai falar sobre crescimento profissional, mais especificamente sobre resiliência, né? Eu dividi esse assunto em 7 tópicos e vou detalhá-los, né, no decorrer do podcast, mas gostaria de dizer que esse assunto ele surgiu de uma conversa com um amigo meu, onde ele vinha me contando os desafios que ele vinha enfrentando dentro dessa caminhada, em direção ao crescimento profissional, né. E esse crescimento profissional é ganhar mais, né, atingir cargos um pouco maiores, né, ter uma remuneração financeira maior e, bom, e os desafios, né, que ele vem enfrentando, né, para conseguir chegar nisso. E que na visão dele, ele está sendo muito resiliente e encontrando muita dificuldade de ser resiliente a outras coisas e também, eh, uma questão que que isso sim me fez me pra vocês entenderem, eu senti que eu não consegui, falar alguma coisa na nossa conversa que agregasse um pouco valor à dificuldade que ele vinha, enfrentando, eh, porque também eu não tinha resposta muito clara, e não sei se tenho ainda, para esse problema que é a adaptação da tua personalidade, conforme tu vai, crescendo e sendo exposto a novos ambientes e a novos desafios que anteriormente tu não era exposto, né. E eu entendo realmente que é necessário para te sair de uma condição de auxiliar para uma condição de técnico, para uma condição de engenheiro, para uma condição de supervisor, de coordenador, de gerente, de diretor, que tu vá mudando coisas no teu comportamento, na tua personalidade, né, que ela vá melhorando, né, mas que tu vai ter que adequar coisas do teu próprio temperamento, isso é um fato. E o que eu sei é que aquele cara que era auxiliar, ele não é o mesmo cara que é o gerente. Então, se tu é mecânico hoje e daqui a 15, 20 anos tu te torna um gerente, vocês não são as mesmas pessoas em nada, não deveriam ser. Porque se você permanecer igual, você não cresce. E se você permanecer igual e crescer, você vai sofrer muito, nesse não só no processo, que eu acho que de repente, sofrer no processo é uma coisa meio que normal, mas tu vai sofrer estando lá no cume da montanha. Então, aquilo que tu desejou, seja por estratégia de carreira, seja porque tu queria ganhar mais ou não, se transforma também numa fonte de sofrimento. Então, estar nesse cargo, lidando com essas pessoas, tendo que fazer, sei lá, hã, ser uma pessoa que talvez não esteja alinhado com o teu temperamento, com a tua personalidade, ou tu não conseguir fazer essa transformação, acaba sendo uma fonte de sofrimento. Bom, né, então, eu queria com esse podcast tentar dar uma resposta melhor, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Porque talvez essa dúvida, esse problema que ele enfrenta, que eu enfrento, que todos nós enfrentamos, né, que é essa saída da zona de conforto, não em termos de esforço físico, de dedicação, mas a zona de conforto de quem realmente tu é. A zona de conforto de tu não ter conseguido mudar alguns comportamentos que não te agregam valor, que só te prejudicam. Ou mudar visões de mundo que tu traz lá do passado, de uma situação que tu não vivencia mais, que tu não tá mais, né. Mas são coisas que acontecem conosco, né, e eu gostaria de dar uma resposta melhor. Então, por onde eu vou começar? Eu vou começar por um trecho de uma aula minha, que era o custo do crescimento profissional. Essa aula não está mais disponível,
mas eu acho que ela vai se incorporar um livro, um e-book que eu vou publicar, né? Porque ela fala muito de uma dificuldade que a gente tem que aprender a lidar se quer crescer profissionalmente, e que eu chamei lá de o jogo infernal de expectativa, realidade e frustração. Então, eu vou ler aqui para vocês. Um preço muito alto que as pessoas que querem crescer profissionalmente pagam é uma dedicação constante, sem garantias de quando o crescimento realmente acontecerá. Você terá que estudar, trabalhar e se esforçar, muitas vezes ao mesmo tempo. Para muitos, isso significa não apenas conciliar estudos com trabalho, mas lidar com uma carga pesada de fazer ambas as coisas simultaneamente. No ambiente profissional, o que você verá? Situações que, muitas vezes, parecem injustas. Verá pessoas que, na sua percepção, não merecem ser promovidas crescendo. Verá profissionais ruins sendo colocados em posições de destaque. Enquanto isso, você terá suas próprias expectativas de crescimento. No entanto, pode ser que essas expectativas não se concretizem no momento que você esperava. Pode não ser a sua vez, pode não chegar para você, e sim para outra pessoa. Esse é o jogo cruel entre expectativa, realidade e frustração. Você estuda, trabalha, cria uma expectativa, mas a realidade vem e debita dessa expectativa. Quando isso acontece, a expectativa se torna negativa e a frustração surge. Muita gente desiste nesse jogo, pensam, porque eu vou estudar, isso aqui é uma panela. Não adianta estudar, não é mérito. É isso, é aquilo. E acaba desistindo de se dedicar. Mas é essencial lembrar, a empresa onde você está hoje não é o mundo. Ela pode não ser a mesma onde você estará amanhã. A responsabilidade pela sua carreira é exclusivamente sua. O jogo é difícil, eu sei, conheço pessoas que se preocupam profundamente com isso, porque é duro mesmo. É especialmente frustrante quando você percebe que alguém que, na sua percepção, é menos competente, está ganhando muito mais do que você. Isso machuca e não é um desafio só seu ou meu. É um desafio para qualquer um que esteja nesse meio. Então, essa é uma parte, né? Tem uma continuação aqui. Mas esse jogo, né, das tuas expectativas serem constantemente frustradas por N motivos, é um jogo difícil e a frustração é uma máquina de triturar carreiras. O que tritura a carreira das pessoas é a frustração. Então, esse é o primeiro ponto. O jogo do crescimento, ele não é um jogo em linha reta. Tu não cresce em linha reta, tu cresce aos trancos e barrancos, né? E uma coisa importante desse texto aqui é que muitas pessoas não têm um foco de carreira e acabam achando que a empresa onde elas estão é o mundo, né? E, e acabam, às vezes, jogando contra si mesmos, que é uma coisa que eu vou tentar explicar mais adiante. Então, você vai criar expectativa, as suas expectativas não serão atendidas, não todas, e você vai se frustrar. Você vai criar expectativa, as suas expectativas não serão atendidas e você vai se frustrar. Isso vai acontecer até o fim. Uma coisa que eu sugeriria, que eu sugeri nessa aula, né, lá era para baixar as expectativas, etc. É o que eu não vou tocar hoje. Mas entendam, esse jogo ele existe, ele é difícil mesmo, e a grande maioria das pessoas fica pelo caminho nesse jogo. Ela não consegue, porque só tem frustração quem cria expectativa. Se as tuas expectativas são reais ou irreais, depende muito da ancoragem concreta que possibilitou tu criar elas. Então, bom, se tu está estudando, tu está fazendo engenharia, tu te formou, etc., tu tem uma expectativa real que tu precisa crescer, obviamente, né? Por quê? Porque está ancorado dentro de uma realidade, de uma formação que tu obteve, etc. Agora, tem pessoas que têm uma expectativa de crescimento porque se esforçaram 2 ou 3 vezes durante 3 meses, 6 meses, né? Isso não é uma coisa muito real. Para vocês terem noção, no meu no último livro que eu tô trabalhando manuscrito, que é um curso, né,
passo a passo para a primeira promoção, eu seto prazos de 3 a 5 anos, né, de investimento naquela empresa, de se dedicar, etc., dentro de uma estrutura estruturada de dedicação. Então, não é uma coisa para 6 meses, 1 ano, né? Mas dentro desses 3 meses, desses 3 anos e 5 anos que eu coloco lá no curso, haverá frustração. E não existe a possibilidade de uma carreira sem frustração. E aí já entra um componente da própria resiliência. Resistir a frustrações, sem baixar a tua excelência, sem baixar a tua qualidade no teu trabalho, sem baixar, sem perder, sem você depor contra si mesmo, né? Porque o que acontece normalmente? As pessoas elas se frustram de alguma forma, geralmente com o chefe delas, ou com um colega, ou sei lá eu, mas geralmente é com esse meio. 90% se frustra com o próprio chefe, né? Teu chefe não é a tua empresa. Isso é importante, eu vou falar disso mais adiante, mas e aí ela resolve que ela vai se transformar num profissional ruim. Ela não tem a excelência do profissionalismo como hábito, né, que é uma coisa que eu ensino também, dentro desse curso, que deve ser criada, que você deve ser um bom profissional, independente do ambiente, né. Independente do ambiente que tu exige, tu tem que ter a tua régua de entrega. Mas, bom, esse é o primeiro ponto, a gente precisa entender que frustração é uma coisa normal do crescimento. Ninguém cresce sem ter a sua cota de frustrações. Vai ter frustração. Por quê? Porque se tu está tentando engendrar um crescimento, tu vai te frustrar porque o mundo não corresponde às tuas expectativas. Infelizmente, né? O mundo ele não corresponde às minhas expectativas. Né? Quando eu criei o Clube da Manutenção, que eu lancei uma assinatura, que era uma coisa bem interessante, a minha proposta ela era muito boa, ao meu ver, etc. E eu vendi quase nada, cara. Daquilo eu me frustrei de uma maneira tão grande, porque a minha expectativa estava alta, mas eu não deveria ter me frustrado tanto assim. Eu estou falando isso de um negócio, né, que é o Clube da Manutenção. Mas teve frustração, eu não soube lidar com ela, não tive inteligência emocional suficiente para lidar com isso, né. E aí eu mudei de rota, etc. Hoje eu não sei se não deveria ter continuado. Bom, mas o que passou, passou. Mas para vocês entenderem, isso é só um exemplo de que quando a gente não está preparado a lidar com frustração, a gente tenta fugir daquilo. Então muitas pessoas se frustram numa empresa, num local, e querem mudar de emprego, querem, sabe, ou querem, não, então eu não vou mais investir em mim, eu não vou mais estudar mais nada, já tranca a faculdade, já tranca, sabe assim, tu começa a te automutilar, né? A mutilar a tua própria carreira. Ou tu te mutila como profissional, ou tu mutila o teu futuro. Porque quando tu vai lá e tranca a faculdade, tu tá mutilando o teu futuro, né? Ou quando tu vai lá e para de fazer o curso técnico, algo do gênero, né? Então, é importante entender que lidar com a frustração tu não pode lidar com a frustração entrando num processo de depredação, né? Autodepredação da tua imagem, autodepredação do teu futuro, tu não pode fazer isso. Legal. Bom, avançando aqui. O segundo ponto que eu trago é de um livro que ele tem seus prós e contras, né? Eu vou indicar aqui para vocês. Acho que já indiquei alguma vez, né? Que é O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday, né? Eu tirei desse livro essas observações. Eu gosto do livro, só que ele tem prós e contras, né? Sugiro que leia, né? Tire suas próprias conclusões. Mas ele traz considerações importantes para esse assunto que a gente está tocando. Então, o ego é seu inimigo. Nosso caminho não importa ao que aspiremos. Em certos aspectos, será definido pela quantidade de absurdos que estamos dispostos a enfrentar. Será difícil manter o autocontrole. Não importa quão talentoso você seja, quantas conexões incríveis ou quanto dinheiro você tenha. Se quiser fazer alguma coisa, algo importante, algo grande, significativo, você será submetido a tratamentos que irão da indiferença à franca sabotagem. Pode contar com isso. Aqueles que dominam seu ego compreendem que não é você que é diminuído quando os outros lhe tratam mal, e sim eles. Você irá se deparar com
desprezo, demissões, pequenos percalços, concessões unilaterais. Você vai ouvir gritos, vai trabalhar nos bastidores para salvar o que deveria ter sido fácil. Tudo isso vai deixá-lo com raiva, vai fazê-lo querer revidar, vai fazê-lo querer dizer: eu sou melhor do que isso, eu mereço mais. Mas você não deve fazer nada. Aguente, engula até ficar enjoado. Aguente. Tente silenciosamente deixar tudo de lado e trabalhe mais. Entre no jogo, ignore o ruído. Pelo amor de Deus, não deixe que isso distraia. Um fato atemporal da vida é: quem está se desenvolvendo precisa suportar os abusos daqueles que já estão estabelecidos. Então, o que ele está dizendo aqui? Que é uma coisa que eu concordo em partes, né? Eu já falei em algum podcast que a gente precisa aumentar nossa resistência, né? Tem pessoas que têm mais resistência, tem pessoas que têm menos resistência. Claro, tudo isso dentro de uma régua que a gente consiga medir se isso não está sendo prejudicial para a gente. Legal. O Ryan aqui, ele está trabalhando dentro de uma ideia do seguinte: para ti, ninguém vai facilitar o teu caminho. Ninguém vai facilitar o teu caminho. Ninguém quer te ajudar. Ninguém vai te ajudar. Vai haver pessoas que vão lhe ajudar de alguma forma, direta, indiretamente, mas vai ser raríssimo. E não é porque as outras pessoas elas são ruins ou não, é porque todo mundo, o tempo todo, está pensando em si mesmo. A gente esquece disso. Mas as pessoas estão preocupadas com os próprios problemas, com os próprios objetivos. Elas não querem saber dos teus planos, elas não querem saber dos teus objetivos. A grande maioria das pessoas usa outras pessoas como meio para atingir seus fins. Isso também é um fato atemporal, independente do tempo, da geração, né? Se é 1000 anos atrás, 1000 anos para frente, isso nunca vai mudar. E muitas vezes, dentro desse jogo de interesses, que não é bem um jogo, porque às vezes a gente não está no jogo, né? Mas jogo no sentido de o cara está fazendo a dele, tu está fazendo a tua, o fulano está fazendo a dele. Às vezes surgem atritos, onde os interesses daquela pessoa são contrários aos teus, onde os objetivos daquela pessoa vão fazer ela cruzar por cima de você de alguma forma. Isso pode acontecer, isso vai acontecer. E eu quero que você entenda que não é pessoal, ninguém está nem aí para você. Essa é a realidade. É difícil porque a nossa tendência humana é puxar tudo para o lado pessoal. Aquele cara não gosta de mim, não, cara, ele fez aquilo e ele nem lembra quem tu é, ele nem tá pensando em ti, ele não sabe nem teu nome, etc. A gente acha, que nem eu tinha um amigo que ele tinha tipo uma mania assim de achar que as pessoas estavam extremamente preocupadas com ele, né? Por exemplo, não, agora me lembro que uma vez surgiu uma conversa, né? Esses caras são tudo não sei o que, eles são sacana e papapá. Esses caras fazem um churrasquinho para ficar falando mal da gente. Cara, ninguém faz um churrasco para ficar falando mal de ninguém. Essas coisas surgem assim, ao léu, tá entendendo? Então, essa ideia de achar que todo mundo tá meio que preocupado com o que a gente tá fazendo, isso não é verdade, entendeu? Porque pensa no teu caso, tu tá preocupado com quem? Em quem tu tá pensando agora? Que tu tá julgando, que tu tá... Não, cara, então, isso talvez é um processo de mentalidade de tentar entender que, cara, ninguém tá nem aí pra ti. Ninguém tá nem aí pra mim, ninguém tá nem aí pra ninguém, essa é a realidade, entendeu? E quando tu entende isso, tu começa a perceber que as pessoas fazem o mal sem ter o interesse de fazer o mal. Fazem o mal porque elas fizeram e no final foi um mal, mas para elas foi um bem. Então aquele cara que, sei lá, apresentou um projeto que era até pior que o teu, mas na cabeça dele ele não achava que era pior que o teu, e ele venceu, ele apareceu, ele foi promovido, ele fez um bem para ele mesmo. Aí tu pode achar, o projeto dele era ruim, o cara me prejudicou. Não, na realidade não prejudicou, ele estava só defendendo os interesses dele. E outra coisa importante entender, principalmente no ambiente industrial, é que meritocracia
é um conceito bem fraco, né? Eu até já fiz um vídeo sobre isso, onde eu afirmo que não existe meritocracia pura em empresas, né? Meritocracia é um conceito bem fraco, porque merecimento é uma coisa bem fraca de tu conseguir defender racionalmente. Ninguém conseguiu nada achando que não merecia. As pessoas, elas não têm essa esse essa capacidade de autoanálise assim, então, tu acha que aquele cara que está lá de coordenador, que ele é fraco pra caramba, né? Ele é ruim, ele é incompetente, tu acha que ele acha isso dele? Óbvio que esse cara não acha isso dele. Mas ele acha que é até melhor que tu, né? E talvez algumas coisas seja mesmo, né? Então a gente tende a focar muito no defeito das pessoas, esquecer as qualidades dela, e se esquece que as pessoas fazem a mesma coisa com a gente, né? Então, mas claro que eu fiz aqui um parênteses. O que a gente tem que entender nessa questão? Você vai passar por desafios difíceis de lidar emocionalmente, que você vai se sentir injustiçado, né, por ser preterido, você vai se sentir sacaneado por não ter sido escolhido em alguma situação, né, ou por ter sido tirado de uma oportunidade, etc, porque você vai sentir um monte de coisa. E esses sentimentos trarão emoções fortes, né. E E esse sentimento de injustiça, ele é pior que a própria injustiça. É como se você, meio que tivesse abraçado num cacto e ficasse sofrendo com aquilo, ou ficasse reprisando isso na tua mente, né. Isso acontece com a gente, é uma coisa, difícil, mas acontece. A gente fica repassando aquilo na nossa mente, imaginando, etcétera, pensando demais naquele assunto. Isso é uma coisa muito dura, né, mas é real, né. E E aí eu quero sugerir uma coisa para vocês. Pensa o seguinte, você precisa dar um afastamento entre o que você está sentindo e o que você está pensando, né, e começar a jogar as coisas dentro de um panorama um pouco maior. Então, bom, beleza, você foi preterido, não foi escolhido, etcétera, aconteceu outras coisas, né, mas tá, mas e aí? E aí? É o que tu tá sentindo, essa injustiça, né, esse negócio, essa tá, mas vamos tentar botar, e aí começa a entrar a questão da inteligência emocional, que é um conceito que acho que ele cabe bem nesse momento, apesar de ser meio deturpado em alguns outros momentos. Mas inteligência emocional não é tudo não sentir nada, né. Inteligência emocional é você tentar analisar o teu sentimento. Se tem uma coisa boa desse nome inteligência emocional, desse conceito, é que você coloca a inteligência na emoção. Então você julga com inteligência o que você está sentindo, né. E aí você julga os méritos do que você está sentindo. Pô, realmente foi uma injustiça, por que essa decisão foi tomada, etc. E tu coloca isso dentro de um panorama um pouco mais reflexivo. Você se afasta do sentimento imediato, que é uma coisa importante. Porque às vezes o sentimento imediato é luta ou fuga, né? Vou lutar ou vou fugir? Né? Só que os problemas que se deparam pra gente no meio corporativo, lutar ou fugir não é uma habilidade válida. Tu não tá na selva, né? Tu não tá no becos e vielas, né? Que às vezes o lutar, ele é tu substitui o lutar por reclamação, por xingamento, por desejo de violência, de brigar, ou de xingar, ou de falar mal da pessoa para os outros. Isso é uma reação humana, porque o ser humano ele ainda não conseguiu adaptar para problemas o que antes ele utilizava como reação a problemas físicos e reais e concretos, né? Se tu estivesse numa selva, por exemplo, tu trazer esse mesmo sistema de reação, esse mesmo mecanismo de reação para uma sala de reunião, cara.
As pessoas agem da mesma forma. Porque a gente não aprendeu essas habilidades ainda de agir de forma diferente. Mas isso não quer dizer que não existam. E a inteligência emocional é um fator disso, né? É tu pensar sobre teus sentimentos, pensar sobre as tuas emoções. Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Né? E, eu fui injustiçado, etc. E a gente entra também numa questão de aceitação radical, que eu não vou tocar agora, mas se você quiser, você pesquise, né? Na internet, é processo de aceitação radical, reenquadramento da situação também, né? E eu vou falar aqui outras coisas mais a respeito disso. Bom, mas o que é importante? É que, passado o problema, você guarde a memória intelectual e não a afetiva do que aconteceu. Se aquela pessoa te sacaneou, né, você não pode, quando você lembrar dessa sacanagem, né, você acha que foi uma sacanagem, você não pode lembrar disso com uma emoção de ficar com raiva, não. Você tem que lembrar disso com uma memória intelectual. Bom, aconteceu isso, aquele cara não dá para confiar, porque ele pensou nele mesmo, não pensou em mim, então esse é o tipo de pessoa que eu estou lidando. Sem emoção nenhuma. A emoção só acontece no momento. Ou enquanto tu está digerindo tudo aquilo, né? Depois que aquilo passa, tu não pode reavivar a emoção de novo. Você tem que guardar só a memória intelectual e não a afetiva. Senão tu fica um ressentido. E o ressentido, ele não consegue enquadrar as situações dentro do jogo do crescimento profissional. Porque o que adianta tu ficar magoado, indignado, né, com sentimento de rejeição ou de injustiça para o teu futuro profissional? Nada. Só vai te atrasar, só vai te deprimir, só vai te depreciar. Isso não vai te ajudar. Então, guardem isso. Né? É importante guardar a memória intelectual dos acontecimentos e não a memória afetiva. Né? Memória afetiva é aquela pessoa que lembra, 10 anos atrás aconteceu isso e foi uma sacanagem, a pessoa se emociona, né? Não, cara. Coisa que 10 anos atrás, dane-se, tá entendendo? 1 ano atrás, dane-se, cara. Assim, ó, é estratégico. É carta na mesa, entendeu? Cara, isso aconteceu, aquele cara é assim, aquele cara é assado, etc. Aquela pessoa, isso. Entendo o lado dele, mas para mim foi prejudicial, então, em situações futuras, eu entendo que nesse caso não dá para esperar disso dessa pessoa, não dá. Tu está enquadrando dentro de uma coisa mais ampla, não de uma coisa visceral, né? Bárbara, eu diria, né? Porque me sacaneou e eu odeio aquele cara, e não, nunca enquadrar dessa forma. Num primeiro momento, mas só que assim, ó, o teu desenvolvimento em termos de temperança, de saber lidar com as situações, que é uma coisa que eu vou falar mais adiante, a questão das virtudes, ela depende muito de tu aprender a lidar com essas situações. Porque se fosse, pessoal, imagina o seguinte, se não fosse possível lidar com isso, não existia negociador de sequestrador, não existia negociador, não existia negociador, não existia diplomata, não existia CEO, não existia gerente, diretor de negociação, cara. Tá entendendo? E às vezes negociar com teus próprios sentimentos, entendeu? Então, essa parte do ego é teu inimigo, é que esse sentimento, né? Que eu não gosto da palavra ego, né? Porque dentro da psicologia não é bem assim, tu não consegue eliminar teu ego nem nada disso, né? Mas eu vou transportar o que o Ryan está falando para essa questão do sentimento, das emoções. Se tu não aprender a lidar com os sentimentos, com as tuas emoções, né, elas vão ser tuas inimigas. Elas vão te prejudicar, elas não vão te ajudar. Tá? Legal? Legal. Então, muito das nossas emoções fazem a gente se afastar das pessoas, quando a gente deveria ir de encontro às pessoas, manter o contato, não se afastar. E eu tô falando isso que não dá, Bruno, não, cara. Tô falando de coisas que eu vivencio. Às vezes eu me indigno com certas coisas, eu tendo a me afastar, mas eu não deveria, eu deveria. É a mesma coisa. Tu quer resolver um problema no teu casamento? Te afasta, não vai resolver. O afastamento faz as pessoas ficarem criando conversas imaginárias, ficarem aumentando os problemas e dialogando, e às vezes o problema até aumenta na cabeça das pessoas. Então, o que resolve as coisas é comunicação, proximidade, franqueza, né? E tolerância, né? Tolerância aos erros de interpretação,
erros de julgamento, os erros que tu faz e os erros dos outros. Então a gente não pode ser tolerante só com os nossos erros, a gente também tem que ter um pouco de tolerância com os erros dos outros. Mas vamos avançar. Então, eu entro aqui no terceiro ponto que eu chamo de imagem e reputação. Bom, acontece um problema, o que tu nunca pode fazer é prejudicar a tua imagem. Tu nunca deve fazer isso. É prejudicar a tua reputação. Que é o que realmente é entrar naquele processo de autodepredação, né, que eu chamei. Que é uma coisa que muitas pessoas acabam fazendo, muitos profissionais fazem isso. Né? Eles entram num processo de autodepredação, né, que acaba prejudicando a reputação delas, acaba prejudicando a imagem que as pessoas têm delas. Entenda, numa indústria, numa empresa, o teu chefe, ele é o principal ponto de contato entre tu e a empresa, mas ele não é a empresa. Então, mesmo que o teu chefe te sacaneie, amanhã ele sai da empresa, ou ele é substituído, ou sei lá eu, ou tudo muda, e o que, que importa, o que, que é a percepção do teu chefe, ela é importante de ti? Óbvio que ela é importante, mas o que, que dentro de uma perspectiva de carreira, dentro de uma perspectiva de empresa, um ato do teu chefe vai prejudicar, vai botar tudo a perder dentro de uma estratégia de crescimento que tu tem? Não pode. Tem que reintegrar isso de alguma forma, que eu vou falar mais adiante. Então, tu não pode, de forma alguma, começar a trabalhar contra ti mesmo, contra a tua imagem, contra a tua reputação. Tu precisa manter a tua régua alta. A tua régua, ela não é definida pelo teu chefe. A tua régua é definida por ti mesmo. Você precisa ter seus princípios de trabalho. Você precisa ter parâmetros próprios de excelência, parâmetros próprios de qualidade. Acho que não é a palavra mais ideal, mas seria nesse caso, seria assim. Se o teu chefe acha que pode se fazer um trabalho gambiarra ou qualquer coisa, tu não pode reduzir, baixar a tua régua e começar a fazer um trabalho gambiarra, etc. O teu chefe não te promoveu, então eu vou sacanear. Amanhã eu não vou ir trabalhar, e depois eu já não vou também, e aí eu vou chegar mais tarde, vou sair mais cedo, vou fazer não sei o quê, e vou na frente de trabalho, eu vou ficar enredando, e não sei o que, as decisões que eu era para tomar, eu não vou tomar, e aquilo. Não, porque isso vai prejudicar a ti mesmo. Se nunca ninguém te falou isso, eu vou te falar agora. Tu, como profissional, como pessoa, você tem uma reputação a zelar. E você precisa zelar por ela. Ninguém vai fazer isso para você. Então, não importa o problema que aconteça, nada justifica, nada nunca vai justificar que você trabalhe contra a própria imagem, que você deponha contra a tua própria reputação. Eu tenho um livro aqui que chama-se O Poder da Reputação. John Westfield, né? Livro não terminei de ler. Estou indicando um livro que eu não li todo ainda, mas é um livro interessante. Então, imagem e reputação. Tá? Quarto ponto, carreira. Bom, se você julga tudo à luz do emprego, você está com uma visão muito limitada. Né? Você precisa julgar tudo à luz da tua carreira. Tua carreira é um objetivo muito maior. Então, qual é o teu propósito? Né? Você está aqui para fazer o quê? Tá, eu estou aqui para trabalhar, etc. Tá, beleza. Ok. Mas isso é no teu emprego, né? Mas na tua carreira, tu tá indo para onde? Bom, hoje eu sou técnico, né, mecânico, técnico elétrica, e eu estou fazendo engenharia, tu está caminhando para te tornar um engenheiro, né, mas eu gostaria de ter um cargo de gerente, tu está caminhando para se tornar um gerente, etc. Ok. Então tu tem que julgar as coisas à luz dessa tua carreira maior. Né, desses teus objetivos maiores, não à luz daquele foco estreito ali no teu emprego, na tua rotina, naquele pensamentinho ali, não. Num contexto maior de carreira, não de emprego, fazer isso ou aquilo me ajuda ou me afasta dos meus objetivos? Essa é a pergunta. Então, antes de eu tomar uma ação, eu preciso entender o seguinte: isso que eu vou fazer agora, isso me ajuda ou me atrapalha? Isso me aproxima ou me afasta dos meus objetivos maiores? Se eu quero me tornar um gerente, né,
né? E aconteceu um problema aqui, eu acho que eu fui injustiçado, etc. Tá, o que eu vou fazer agora, independente do que tu está sentindo, né? É uma análise racional. O que eu vou fazer a partir de agora vai me afastar desse objetivo que eu tenho de ser gerente ou vai me aproximar? Porque aí eu não estou julgando as coisas à luz do meu emprego, à luz da minha relação com o meu chefe, à luz do sentimento que eu estou sentindo no momento. Não. Eu estou julgando à luz de algo muito maior, que é a perspectiva maior de fora e estratégica da minha carreira. Né? Então, o que te acontece deve ser medido à luz de uma estratégia maior do que a primeira impressão, sentimento ou emoção que você tenha. Entenda, existem coisas que acontecem hoje na tua vida que você hoje vai achar uma injustiça, mas daqui a um ano vai se transformar numa oportunidade. Você tem que entender como esses acontecimentos, né, que te acometem, se encaixam dentro de um contexto maior de objetivo. Você não pode pensar com a barriga, pensar com o umbigo, né? Então é exatamente isso. Ó. O que te acontece deve ser medido à luz de uma estratégia maior do que a primeira impressão, sentimento ou emoção que você tem. Ah, me indignei, vou meter o pé pelas mãos, vou chutar o pau da barraca, não sei o que, cara. Suspende o juízo, suspende, né, ação, não toma ação nenhuma, vai para um lugar, tira um tempo para pensar, vai dar uma corrida, né, conversa com a tua esposa, conversa com um amigo teu, vai viajar, vai ler um livro sobre isso, vai pesquisar na internet, vai refletir. Vai tentar entender como isso se encaixa dentro da tua carreira. Porque, cara, numa perspectiva de 20, 30, 40, 50 anos, depois que tu for engenheiro, com a carreira já consolidada, cara, isso aí não é nada, tu nem vai lembrar disso aí, entendeu? Só vai lembrar disso se tu for um cara ressentido que ainda guarda memória afetiva e não memória intelectual dos fatos. Compreende? Então você precisa ter uma carreira, essa carreira tem que ter um propósito maior que o teu próprio emprego. Tem que estar indo para algum lugar. Legal? Quinto, legado. E aqui eu vou falar uma coisa importante, né? Acho que esse nome nem é o nome correto, né? Não seria bem legado, né? Mas seria reenquadramento. Enquadramento dos fatos, que é uma continuação do que eu estou falando. Então, existe uma frase do filósofo Ortega y Gasset, que é a seguinte: a reabsorção das circunstâncias é o destino concreto do homem. Essa frase, ela vem depois, no seu livro, O Homem e os Outros, é o nome do livro, se eu não me engano, ou A Rebelião das Massas. Eu acho que é A Rebelião das Massas. Mas não tenho certeza, mas é um desses dois livros. Essa frase vem depois de outra frase emblemática que tem no livro, que é: eu sou eu e minhas circunstâncias. Se eu não a salvo, não me salvo. Então, você, dentro do mundo, é você e o que te acontece. Né? Existem essas duas coisas. Nessa primeira frase, ele diz que se tu não salvar, né, essas coisas que te rodeiam, que te acontecem, né, essas que ele chama de circunstâncias, você não consegue se salvar. Mas eu não vou me deter nessa frase, eu quero me deter nessa. A reabsorção das circunstâncias. Tudo o que te acontece precisa ser reenquadrado dentro de uma perspectiva maior. Então, você não deve lutar contra o que te acontece. É um conselho que o Olavo de Carvalho dá bastante, né? Você não deve lutar contra o que te acontece. Você deve reabsorver isso e reenquadrar dentro do teu plano. Então, bom, meu plano era me tornar gerente de manutenção numa empresa, não nessa, talvez nessa ou em outra, não sei. E só que aí teve uma vaga para coordenador que não me escolheram, escolheram outra pessoa. Aí eu fiquei magoado com isso, né?
Ok. Isso foi uma circunstância adversa ao teu plano. Agora tu precisa reabsorver isso, tirar um aprendizado disso e remodelar ou não o teu plano. O que pode acontecer? Para vocês entenderem. Bom, estou me dedicando nessa empresa, tem que crescer e etc. A minha vaga que eu estava buscando era coordenador de manutenção, promover outra pessoa. E agora, na minha leitura de cenário, vai demorar, não vai ter outra vaga dessas, etc. Então, preciso reabsorver esse fato que aconteceu, essa circunstância adversa ao meu plano. Bom, não vai ser nessa empresa. E aí o meu plano, que era crescer nessa empresa, mudou. Agora eu vou ter que ir para outra empresa para crescer noutra. E esse plano de crescer noutra vai ser, ou eu já cresço na troca, ou eu já me candidato a cargos de coordenador e já cresço nessa troca de empresa, que isso pode acontecer, ou eu vou para outra empresa com possibilidades e eu começo a estruturar lá meu plano de crescimento lá. Bom, eu reabsorvi a circunstância, reintegrei ela no meu plano e remodelei meu plano de carreira. Isso é muito diferente disso acontecer, isso é uma sacanagem, isso aqui é uma panela, eu estou fazendo a faculdade, já vou trancar, não vale a pena estudar. E tu fica nesse emocional e emocional. A única coisa que se tu levar o emocional ao extremo vai acontecer é tu ficar chorando. E quem fica chorando não atinge o objetivo. Cara, tu pode até no banho lá, correr umas 2, 3 lágrimas de raiva, etc. Mas agora tu tem que sentar na tua mesa e definir como isso vai ser reintegrado na tua estratégia. Isso não pode, um acontecimento na tua vida não pode definir o teu futuro. Não pode, não vai. Só vai se tu permitir. Então, a reabsorção da circunstância é o destino concreto do homem. Sexto, desenvolvimento de virtudes, autocontrole e desenvolvimento pessoal. Bom, às vezes o lugar que você busca exige habilidades que você não tem. Então, você pode ter um pensamento monetário. Bom, eu quero crescer, eu quero ganhar mais de 10 mil reais por mês. As pessoas que ganham mais de 10 mil reais por mês têm um conjunto de habilidades que permite que elas ganhem 10 mil reais por mês. Elas lidam com outras coisas que não é a mesma coisa que as pessoas que ganham 5 mil, que não é as mesmas coisas que as pessoas que ganham 3 mil. Então você precisa entender quais são as habilidades que você precisa ter para chegar e para sentar na cadeira que você quer sentar. Porque às vezes essa resiliência, né, emocional, essa inteligência emocional, né, essa capacidade de reenquadrar as coisas ruins que te acontecem, de você ter uma tolerância para coisas mais dúbias, né, para coisas que têm um duplo significado. Parece que foi sacanagem, mas não era, tá entendendo? Tipo, que isso é uma coisa que acontece no corporativo direto, né? O cara está defendendo os interesses dele e acabou prejudicando o teu setor. O setor de compras cortou o custo de uma peça mais cara e veio uma peça mais barata. Essa peça mais barata ela era desqualificada, não tinha qualificação. Tu instalou numa máquina, quebrou, isso acabou prejudicando a tua disponibilidade. E tu era gerente de manutenção, e isso aconteceu a partir do gerente de compras, do gerente, sei lá, financeiro. Isso é uma coisa dúbia, ele agiu em prol do interesse próprio dele, acabou te prejudicando, etc. Mas como é que tu vai lidar com isso? Vai dar uma porrada no cara? Essa é a tua ferramenta? Essa é a tua habilidade? Óbvio que a tua habilidade está desconectada do local onde tu está. Então, falta ou do ambiente onde você está ou para o ambiente que você está querendo ir, mesmo que não perceba isso, né? Então, a gente precisa entender isso, que é uma coisa difícil. E talvez uma coisa importante de a gente tentar entender é quanto
do mal que nos atinge é produzido por nós mesmos, né? Então, sem habilidade de realizar um autoexame, reinvestimos nossa energia nos mesmos padrões de comportamento que deram início aos nossos problemas. Então, a gente sempre tem uma habilidade de perceber assim, bom, mesmo que isso seja parte de mim, parte da minha personalidade, né? Por exemplo, tinha, não sei se eu tenho ainda, né? Mas às vezes aparece um pouco, mas eu tinha muito mais, uma personalidade muito explosiva. E inclusive, né, algumas pessoas chegaram a falar isso para mim no ambiente de trabalho. E hoje eu acho que eu consegui trabalhar, depois de muito tempo, para não ser tanto assim, né, então não é tanto mais, né, consegui reverter isso, né. Mas isso só acontece através do autoexame mesmo, de tu perceber, assim, cara, esse modo de ser, né, às vezes, esse modo de comportamento, ou essa característica da minha personalidade, ela só me atrapalha, tá entendendo? Ela não me ajuda em nada, né. De novo, para viver a vida, qualquer coisa serve, desde que tu não te prejudique. Agora, para crescer na tua carreira, para ganhar mais, para te desenvolver, felizmente ou infelizmente, tu vai ter que tocar no âmago das coisas. E esse âmago das coisas, às vezes, é a tua própria personalidade. E aqui é importante fazer uma ressalva que a gente tem que tentar entender o que agrega e o que desagrega da nossa personalidade, porque nossa personalidade ela foi formada ao léu, né? Às vezes uma construção do ambiente meio reativo ou do ambiente meio caótico, né? Que a grande maioria de nós foi criado, às vezes num ambiente meio desestruturado, etc., onde a gente foi educado às vezes pelo mundo, né? Pode acontecer, mas agora, hoje, assim, né? Dentro de uma estrutura de pensamento para o futuro, dentro da possibilidade de crescer, a possibilidade de ganhar mais, a possibilidade de ser promovido, a possibilidade de estudar, de buscar uma formação que a grande maioria de vocês talvez se encontrem, aí tu tem que pensar de uma maneira um pouco diferente, tentar entender o que é possível mudar. Então tu tem que tentar e o que é desejável mudar. E sempre fazer esse ajuste entre o possível e o desejável. E tentar fazer o desejável predominar. Porque eu entendo, para mim, né, eu entendi para mim, entendo que talvez faça sentido para alguns de vocês, ou para ti que está ouvindo isso, que às vezes a maneira que a gente enxerga o mundo, ou pontos da maneira que a gente reage, a nossa visão, né, o nosso temperamento, eles são fontes, às vezes, de problemas e não de solução. Então, às vezes, são esses aspectos que geram a inadequação da reação em respeito a alguns problemas. Então, eu duvido que vocês não conheçam pessoas que lidem muito melhor com problemas do que vocês, né? Ou que têm uma resiliência, uma paciência melhor. Então, às vezes, e aí que entra, eu acho, o segundo ponto aqui, que é o trabalho da virtude, né? E aí essa questão da virtude é a gente entender que paciência é uma virtude, né? Que espírito de serviço é uma virtude, que saber suportar, né, arguras, né, ou sofrer em silêncio em prol de um bem maior é também uma virtude. A gente precisa desenvolver algumas virtudes que a gente não tem, né. Então também eu separei um livro para indicar para vocês que é A Conquista das Virtudes, se dá para ver aí, ou mais perto, A Conquista das Virtudes, do Francisco Fausto. É um livrinho pequeno, 200 páginas, muito interessante, muito bacana.
Então, tem uma parte que agora abri, o Léo, vou até ler para vocês. As dificuldades são para mim um freio e um motivo de desânimo ou, pelo contrário, um desafio que me espicaça a lutar sem perder a confiança em Deus e nos meus companheiros de ideal. Então, tem algumas virtudes como a fortaleza, a temperança. Às vezes é virtudes que a gente não tem. Porque tem pessoas que passam por algumas dificuldades, às vezes muito maior que as nossas, de uma maneira muito melhor, né? E por isso que eu digo, às vezes essa questão de buscar virtude, claro que virtudes não são habilidades, mas buscar ter ferramentas adequadas para os desafios que você está enfrentando. Então, bom, beleza, uma caixa de ferramenta, eu consigo dar manutenção em algumas máquinas, mas eu não consigo construir um prédio com uma caixa de ferramenta, né? Com a minha humilde caixa de ferramenta de mecânico, né? Então, às vezes me falta ferramenta, e aí eu tenho que entender que se a única ferramenta que eu tenho é martelo, tudo é prego, então eu vou reagir de maneiras diferentes. Por isso que eu falo muito, né, dessa questão de você jogar conhecimento para dentro, para conseguir começar a interpretar as coisas de uma maneira diferente, né? Isso é uma coisa que ajuda bastante. Então, padrões de comportamento. Nós temos padrões de comportamento que às vezes nos prejudicam, não nos auxiliam. Então, padrões de reação, né? E geralmente isso serve também para algumas pessoas de má intenção, não que todas tenham, usa isso para nos manipular. E às vezes a gente perde de pontuar positivo no ambiente de trabalho, justamente porque os padrões de comportamento que a gente tem acabam nos prejudicando. A gente reage de maneira inadequada. Por quê? Porque não sabe reagir de outra forma. Então, é uma coisa que acontece, é difícil, mas com certeza pode ser superada, pode ser desenvolvida. Então, o desenvolvimento pessoal, ele passa também pela aquisição de virtudes, ele passa também pela aquisição de novas habilidades, né? E ele passa também por um desenvolvimento do autocontrole, né? Que é tu conseguir perceber-se alterado, né? Que tu não tá gostando daquilo, etc. Mas mesmo assim, tentar não transparecer, é tentar deixar os teus sentimentos e as tuas emoções contigo, né? Usá-los quando isso te favoreceu ou não. Então, o diplomata, né? Eu acho que vale a pena vocês pesquisar a respeito um pouco do trabalho da diplomacia. O diplomata ele tem uma inteligência, ele deve ter uma inteligência tal que ele não demonstra sentimentos e emoções quando não convém a ele demonstrar sentimentos e emoções, né? Então, isso é um trabalho. Um negociador, né? Leiam o livro Como Chegar ao Sim também, do Uric. Eu acho que é Urich, o sobrenome do rapaz. Escola de Negociação de Harvard. Você vai perceber que negociar, né, lidar com essa tensão, né, com essas opiniões, isso é uma habilidade. Isso não é assim, não é um modo de ser, ninguém nasce com isso. São habilidades que podem ser desenvolvidas, né? É possível desenvolver isso, né? Essa habilidade de negociação, né? Que aí eu acho que aí eu já dei 2 livros aí que podem abrir um pouco o caminho da percepção de vocês de que é possível. Então, eu me lembro que um pouco tempo atrás, agora eu falei a respeito de tu lidar com situações dúbias, né? E cara, tu tem que aprender a argumentar, bater de outras formas, né? Então, eu me lembro que eu participei de um projeto e o projeto assim desagou, assim, desandou. Então começou a ter um desequilíbrio econômico-financeiro muito grande em face do andamento do projeto, muitas falhas, né? E
e a empresa que estava nos atendendo perdeu a capacidade de negociação, né? Veio um cara novo, modo de dizer, novo para nós, porque a gente não conhecia ele, né? Veio como coordenador de contratos, eu acho, né, dessa empresa, e eu poucas vezes vi uma pessoa bater na elegância que nem o cara batia. É uma argumentação forte, uma ponderação precisa, né, deixando todo mundo confortável, mas pautando as exigências da empresa dele, que, ao meu ver, não tinha condição de fazer exigência nenhuma, mas o posicionamento do cara, a argumentação, tudo isso favorecia ele, foi bem colocado, na minha concepção. Eu admirei um pouco o posicionamento do cara, claro que eu acho que em excesso é um problema, mas são habilidades desenvolvidas. Eu acho que ele nasceu sabendo fazer aquilo ali? Claro que não. Então é possível desenvolver essas habilidades. Então entenda que às vezes, isso é um ponto importante aqui, a gente já está quase 1 hora conversando, que às vezes não é que tu nasceu com algum tipo de problema, só te falta habilidade. Ninguém nasceu sabendo pregar prego, parafusar, apertar, dar torque em parafusos de motor, ou argumentar dentro de uma reunião, ou discutir com argumentos válidos e ter uma inteligência emocional de não deixar as emoções atrapalharem a razão e a estratégia do que tu está falando. Ninguém nasce com isso. Então não tem como tu... Bom, se eu tivesse nascido... Não, isso aí são tudo habilidades que tu adquire. O controle emocional é uma habilidade. Ninguém nasce com isso. Pode ter uma predisposição, ou ter uma predisposição ao contrário, né? A ser explosivo, a não ter nenhum tipo de controle, mas são habilidades que tu pode desenvolver, qualquer um pode desenvolver a qualquer momento na tua vida, só não consegue desenvolver depois que tu, né, parte do Andes para uma melhor, não tem como desenvolver. Então, para a gente finalizar, gostaria de dizer que resiliência é suportar por um propósito maior. Assim que se ganha resistência, né? Então, resiliência é uma capacidade de resistir, se remodelar, porque me lembro na disciplina de mecânica dos materiais, né? É mecânica dos materiais, e que a gente aprende sobre resiliência, né? Então, a resiliência é a capacidade de absorver energia, sem se deformar. Então, o material resiliente é um material que recebe, armazena aquela energia e não se deforma. Diferente do material que é tenaz, né? Ele recebe energia, ele se deforma. Então, resiliência é uma capacidade de resistência, né? Só que menos resiliente tu é, menos resistente tu é. Então, a resiliência... Só que a resiliência, ela tem que ter um propósito maior. Ela não pode ser, por exemplo, eu preciso desse emprego, por isso que eu vou engolir esse sapato aqui, etc. Bom, beleza, isso é um motivo. Mas isso não é um propósito, né? O propósito maior é sustentar tua família, né? Mas tu pode fazer isso de outras formas, de outro emprego também, né? Mas agora, suportar alguns desmandos, né? Alguns problemas, algumas frustrações, que nem eu falei no começo dessa conversa, é condição necessária para o crescimento profissional. Sem resiliência, sem suportar, sem a capacidade de suportar, não chega lá. Então, para a gente finalizar, eu vou deixar aqui uma frase do Helen Keller, que diz que a felicidade não é alcançada por meio de gratificação pessoal, mas através da fidelidade a um objetivo que vale a pena. Você precisa entender qual é o seu objetivo que vale a pena. E quem tem um como, né, acaba suportando qualquer porquê, né? Ou quem tem um porquê acaba suportando qualquer como, ou sei lá, tu entendeu aí. Não, parei, mas eu vou ter que saber isso certo.
Quem tem um porquê suporta qualquer como. É exatamente isso. Então, dependendo dos fins, dá para suportar qualquer meio, né? Você tem que entender se uma coisa é realmente insuportável ou insustentável, ou é uma fraqueza emocional, é uma falta de habilidade para lidar com a situação, né? Então, é isso. Não é fácil, mas é possível. É possível. É possível. Legal? Espero que vocês tenham gostado. Podcast. Se gostaram, curtam, compartilhem. Fazia tempo que eu não fazia um podcast tão longo, né? Mas foi isso. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima.